Vamos falar hoje sobre um assunto um pouco diferente. Eu não quero que essa conversa fique muito comercial. Estamos passando mesmo uma época muito interessante e eu quero explorar junto com vocês um pouco do processo do design. Como que a gente chega naqueles designs inspirados no Brasil? Como que a gente conta essas histórias sobre o Brasil e alguma coisa como revestimento para piso e parede? Então, eu vou contar um pouco diferente hoje a história. Então, na Feira Revestir, no Expo Revestir desse ano, a Adamar mostrou três linhas nossas: ladrilho hidráulico, as bordas e pisos em volta de piscina, que chama linha Beira-Mar, e os pisos Fulger. E todos os designs que nós mostramos esse ano são inspirados no Brasil. Todos. Como que chegamos nesse ponto? Como que chegamos nesses designs? Eu vou contar um pouco. E o que mais é fácil mostrar são os designs do ladrilho hidráulico. Ladrilho hidráulico é um produto extremamente natural. Ele é feito manualmente, um por um, dentro de formas. E o artesão, ele mistura pigmentos naturais dentro do cimento e coloca eles dentro da forma. Depois, temos uma prensa que tira o excesso de água. Então, em vez de ter uma pintura em cima do revestimento, temos mesmo uma camada de revestimento de concreto. Por isso que ele dura tanto. A nossa novidade dentro disso foi a espessura. A gente, com cimentos mais modernos, consegue chegar em espessura que é metade da tradicional, é só de 1 centímetro. Aí é fácil colocar na parede e fácil colocar no piso junto com porcelanato. Isso abre para a gente um mundo de utilizações que os arquitetos estão explorando. Mas essas histórias que a gente está tentando contar nos designs são histórias complexas. E essas histórias sobre o Brasil, cada chegamos nessa inspiração em outra maneira. Eu vou mostrar para vocês um projeto que 4 dos designs da Adamar nasceram nele. É um centro Umbanda em Salvador. Olha, que legal. Então, um projeto que eu fiz ali para tentar criar um centro Umbanda que é visível. Porque muitos centros Umbanda simplesmente são dentro de uma residência, de algum prédio. Eles não têm necessariamente uma identidade visual. E eu queria explorar exatamente isso. Então, eu estudei grafite na Bahia, os elementos ali. Tentar entender o que é único mesmo para aquela região, para aquela história. E tentar criar um centro Umbanda que ele traz isso. Sem aparecer de hoje, nem de ontem. Ele tem um visual dele, totalmente inspirado nesses pequenos elementos que já estão sendo usados hoje. Ficou lindo, hein? Então, nesse projeto, obrigado. Então, nesse projeto, eu precisava começar a criar coisas para ele, porque eu não tenho cadeira Umbanda. Como que uma cadeira Umbanda? O que eu vou colocar na parede? Né? Que tipo de piso? Aí eu comecei a criar designs para esse centro, inspirados no centro. Eu comecei a olhar mais os orixás, as histórias deles da África, o jeito que isso foi traduzido aqui no Brasil. E esse simbolismo que é extremamente gráfico. Né? É uma história, né? Longa.
e cada um representa outro poder da natureza, outra característica humana, numa maneira divina. Né? E eu criei símbolos para cada um desses orixás. E nós criamos um elemento que é um totem. Tem elementos de base, tem elementos que dá para montar, tem elementos de topo. E nós mostramos isso na Feira Revestir, na cor que eu criei originalmente, que é na cor marinho com branco, e também uma cor mais clara. É um elemento, para mim, muito interessante, porque é um decorativo contemporâneo. Ele tem uma característica tribal. Sim, Porém, parece um hieroglifo, né? Aquelas coisas de pequenos traços, né? Egípcios que te trazem uma mensagem, né? Sim, só Eles que agrupados com assim, parece... visual contemporânea, de hoje. Né? A ideia é tentar criar aquele tribal de hoje. O que representa ser brasileiro? O que é essa brasilidade? Né? Também desse projeto saiu outro modelo, Iemanjá. Lindo. Então, o modelo Iemanjá, ele representa... Iemanjá é uma coisa muito interessante, porque aqui no Brasil ela ganhou uma característica sensual. É uma Maria sensual. Ela realmente é a deusa dos mares, dos rios, mas ela representa outra coisa também. E eu queria integrar tudo isso em um modelo só. Então, se a gente usa esse modelo no sentido horizontal, temos ondas do mar. No sentido vertical, é o feminino, é a mulher. E quando a gente usa ele aleatório, ele tem cara mais desses barquinhos de isopor. Das oferendas para Iemanjá. Então, tentando mesmo trazer um elemento decorativo, porém, ele conta uma história. Ele não é abstrato, é uma abstração. É uma abstração de uma essência, na minha visão, de Iemanjá. Né? Outro modelo, eu queria muito tentar criar um elemento que é um arabesco. Em Salvador, tem tantos azulejos detalhados, as igrejas. Eu queria explorar isso um pouco, esse trabalho de arabesco, esse trabalho de renda. Só que eu queria fazer um design que é brasileiro, ele rebola, né? Ele não é geométrico reto, ele canta, ele dança. E o samba, ele é um modelo que cada ladrilho, a gente consegue virar ele 1, 2, 3, 4, ele cria um desenho maior. E esse desenho nunca para, ele não tem centro. A gente pode ver o centro naquele quadrado maior, como também no quadrado com os elementos em volta dele. E a nossa visão fica dançando o tempo todo. Eu acho que isso é legal, porque é um negócio visual que força a gente dançar na nossa mente, né? Então, esse na cor açaí com uma cor prata nossa, que é uma cinza bem clarinha. E aqui dá para ver por que eu comentei antes que é muito surpreendente o jeito que os arquitetos usam os designs. Né? Então, o nosso ladrilho, como ele é muito fino, ele permite instalar ele no piso, junto com outro piso de porcelanato, de cerâmica, e na parede. É fácil colocar, fácil colar. Então dá para usar ele como tapete, dá para integrar ele numa parede inteira.
E a maioria dos desenhos, a gente também sugere uma integração deles, criando novos desenhos, né? Então, nesse caso, temos Iemanjá junto com samba. E o nosso renda, o patchwork renda. Que lindo, lindo. Esse trabalho de renda é maravilhoso. Mas esse trabalho, a renda não é só renda de tecido. Em Salvador, a gente vê muitos tipos de trabalho de renda. Nas igrejas, na madeira. E as cores mais brasileiros, né? Agora vamos sair um pouco desse centro Umbanda e os modelos que ele inspirou. Vamos viajar um pouco mais na natureza brasileira. Eu acho o Brasil absolutamente lindo. Eu não sei, talvez cheguei de Israel, que é um país quase deserto. Para mim, o Brasil é lindo, de norte, sul, leste, oeste, né? É muito impressionante. Você está aqui Esse há quantos modelo, anos, Eda? oh, já faz tempo. Eu mudei para o Brasil em 2001. Ah, não é muito tempo, ainda vai fazer 20 anos ainda. Ah, Que faz bom, tempo. que bom. O modelo Amazonas, ele é inspirado no rio mesmo, no jeito que ele fica serpenteando e também influenciado pelos designs dos anos 60 aqui no Brasil, que são Tatos Bucão, fantásticos. Exatamente, exatamente. Mas que designer fabuloso, né? sim. Quem conhece essa instalação no Congresso Nacional é lindo, é lindo. E é uma sensação mais humana. Essa entrada ali, ela é fantástica e parece totalmente contemporânea. Não parece que ela tem já 60 anos. Então, esse desenho é um desenho muito básico. O ladrilho mesmo tem um desenho básico e depende no posicionamento da peça. Dá para colocar ele em círculos, em ondas, em desenho diagonal, que eu chamo sarará, e em uma maneira aleatória. Então, nesse caso, o arquiteto colocou ele no sentido vertical. Aqui é totalmente aleatório. Aí realmente ele cria o rio. Ele nunca acaba, é infinito. Eu sentei um dia para tentar ver quantas opções que tem como esse modelo Amazonas. Aí comecei, fiz. E em algum ponto eu entendi, é infinito, não tem fim. Dá para criar infinitos tipos de modelos. Isso é muito legal. Muito legal. Esse modelo também pegamos e criamos dele uma interpretação que lembra do carnaval de rua. Esse tipo de cor um pouco mais suave. Ele é colorido, porém, ele é um pouco mais terroso. Aqui dá para ver ele instalado no chão, um projeto muito bonito. Esse é lindo também. Obrigado. O modelo Selva, ele tem uma história muito pessoal para mim. Aqui perto de Sorocaba, uns 4 horas daqui, tem um parque estadual que chama Petar. É um parque dentro... Petar? Petar, isso. É um parque que fica dentro de uma selva maravilhosa, montanhosa e cheia de cavernas. Olha, E toda essa região tem que entrar com guia. É tudo muito organizado, dá até orgulho que tudo isso aqui no Brasil. E o desenho, ele é inspirado no que acontece. A flor na selva, ela é um pouco diferente. Ela tem traços de folha com cor.
E aí tentamos fazer exatamente isso no ladrilho. Então ele tem um tipo de encontro que nem aqui dá para ver a diferença na forma mesmo entre a flor e a folha é muito pequena. O que faz a diferença é a cor. Esse desenho também, ele é feito para colocar ele aleatoriamente. Dá para fazer como de flor. Mas se coloca ele aleatório, ele começa a criar círculos. Ele às vezes fecha uma folha maior. Ele tem encontros e desencontros, igual na floresta. Aqui tem um projeto de cozinha, que para mim é muito legal, porque os materiais da cozinha foram decididos depois de comprar o ladrilho. Legal. Mas acaba ficando um painel mesmo, né? Sim. É um painel artístico. Aqui já dá para ver, eles não colocaram ele aleatório. É um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Então dá para usar esses desenhos em várias maneiras diferentes. E de uma natureza para a nossa a nossa selva urbana. A favela, ela tem uma característica muito interessante, né? Quem conhece a arquitetura europeia, americana, que está baseada no grid, naquelas linhas retas, no bloco, aqui acontece outra coisa, né? Então, o nosso tipo de quadrado, ele junta em uma outra maneira. Ele nunca é ortogonal. Às vezes ele junta, às vezes não. E a favela, de longe, ela tem uma beleza dela. Eu acho que muitos artistas brasileiros também pegaram isso. E esse visual não é só da favela. A gente tem ele aqui no Brasil. Esse visual que é quase quadrado. É que ele dá essa mescla. Então, o modelo urbano, ele faz isso. Eu chamo ele do xadrez brasileiro. Ele dança, ele rebola, ele não é só branco preto, ele tem cinza. E, às vezes, de novo, é um modelo que dá para usar ele completamente aleatório, ele cria novos desenhos e novos encontros. Aqui uma instalação no chão. Delírio é uma outra história já. É aquela flor, mas é uma flor dentro de uma trama. Então, temos aqui um tipo de arabesco. Ele, de um lado, tem aquela flor, ela é independente, ela é bonita, e do outro lado, ele faz parte de uma trama inteira. É um modelo mais delicado, um arabesco um pouco mais delicado. Lançamos ele também como um conjunto jasmim, onde só um terço dos ladrilhos que chegam no conjunto tem flor branca aberta, e o resto em verde. O modelo Glória, ele já é um modelo inspirado mais nas igrejas. E nesse caso muito específico, é nas igrejas de Ouro Preto. Então, Ouro Preto, em geral, é uma história incrível, porque é um outro tipo completamente de catolicismo. É um catolicismo que eles inventaram ali mesmo, eles controlaram a situação. As igrejas estão cheias de simbolismo, de um lado da maçonaria e do outro lado dos próprios artesãos que chegam da África. Os negros, exatamente. Eles integraram, em vez de colocar os elementos tradicionais do barroco, eles colocaram búzios e camarões e
De longe, você não percebe, mas olhando de perto, dá assim, conchas. É Minas Gerais, que conchas, que camarões, né? É uma cultura deles. É. Então, eu queria fazer aqui um design que ele tem um positivo e um negativo. Ele tem, de um lado, o desenho do anjo, e do outro lado, ele tem os outros lados desse desenho. E tem muitas formas aqui que são escondidas. E todas fluem uma dentro da outra, né? Eu acho que isso representa, para mim, Ouro Preto muito, muito forte. Então, o desenho, ele dá um visual um pouco mais retrô, porém, o desenho dele, ele é uma interpretação extremamente contemporânea, talvez uma interpretação mesmo meio individual minha do Ouro Preto. Mas eu gosto desse desenho porque pessoas ficam olhando, olhando, olhando e falando, peraí, isso não é... E realmente, tem muitos desenhos que estão escondidos aqui, de partes do corpo humano, os anjos mesmo, elementos que a gente acha em Ouro Preto, demônios e homem. Tem aqui, dá para ver a parte de um homem ameaçando. E tem tudo isso dentro de um desenho. E você pode olhar ele e ver ele como desenho meio floral, um desenho mais orgânico, e pode tentar descobrir os outros lados desse desenho. E desse desenho, nós criamos um patchwork, azulejos. Então, chegaram para o Brasil, de Portugal, os azulejos com cores super típicos, né? E depois de um tempo, sobraram azulejos, quebraram uma parte e começaram a fazer aquele patchwork de azulejos quebrados. E às vezes combinava, às vezes não. E criamos esse desenho, que ele é um patchwork aleatório. Tem muitas peças diferentes que formam esse patchwork. Tem 7 cores, conjuntos diferentes, que formam esse visual. Os ladrilhos todos chegam também em cor lisa. Então, todas as cores da Adamã, do açaí, estamos vendo aqui, o açaí, maracujá, ferrugem, tudo tem também em cor lisa, e temos eles também em mini, 10 por 10. E esse cor lisa, que tamanho que é, Adam? É um pouco maior, né? 20 por 20 e 10 por 10. Tá. Então, por exemplo, aquele modelinho selva ali, ele está o 10 por 10 sobre um 20-20, é isso? Exatamente. Tá. Esses 10 por 10 é muito, muito bonitinho. Todos Sim, têm no mas... tamanho de 10 por 10? Sim, todos. Aí não tem estoque, tem que fazer uma encomenda. Mas todos os modelos temos, de todos. Para frontão, em cozinha, áreas que precisa um detalhe um pouco menor, combina muito bem. Lindos. Então, para a gente, esses ladrilhos, eles contam uma história muito brasileira, né? E nada mais sobre isso. A gente tenta falar sobre a brasilidade também de uma maneira muito positiva. Porque é um hobby nacional aqui de ficar reclamando, né? Todo mundo sabe reclamar muito bem. Mas o interessante é lembrar também das coisas positivas, e tem bastante, né? Temos coisas culturais maravilhosas. Eu acho que tem muito para o Brasil ensinar ao mundo sobre integração, sobre tolerância. E a ideia da Adamã é exatamente isso. É falar eu acho que coisas. E o Brasil, você falou muito de algumas coisas que são muito, acho que, pertinentes à cultura e que tem um pouco passa um pouco pela sensibilidade da relação, né?
E Sim. essa coisa assim, a dança, a ginga, esse gingado, essa coisa, esse mamolejo, essa coisa orgânica. Então, isso realmente é uma coisa que eu acho que faz parte de todos e o brasileiro tem essa coisa, eu acho que de uma coragem, né? Olhar para frente como uma coisa assim que você olha sempre como que você vai dar um jeito, você vai dar um jeitinho, você, Sim. de alguma maneira, você faz. Uhum. É, tem um olhar assim muito aventureiro para isso, mas eu acho que tem essa coisa que você captou bem, né? A coisa do samba, esse movimento eu acho que é uma coisa muito brasileira, né? Eu também acho. A ideia é criar um decorativo contemporâneo e nosso. Sim. É um decorativo que combina para a gente, na nossa cultura. Ele integra bem, né? E as cores estão muito bem, a gama de cor que você fez, né? E eu reparei também, são todos nomes de frutas, são todos nomes de sementes, não é isso? Sim, exatamente. Exatamente. Essas cores, porque são pigmentos orgânicos. Eles lembram de comida mesmo. Quando a gente mistura, é, temos novas cores, que daqui a pouco vocês vão ver eles também. É, temos uma cor vinho, que vai chegar para vocês agora, no novo mostruário, mas Tá. tem exatamente cor de vinho. Exatamente. Eu acho ótimo também para a adega, porque se mancha de vinho, ninguém vai ver uma diferença. Combina perfeitamente. Temos uma equipe, que isso é uma coisa também muito brasileira. O trabalho artesanal brasileiro, ele é muito bom. O artesão brasileiro, ele é bom. Ele é inteligente, ele pensa, ele tem orgulho no trabalho, ele tem alma no trabalho. Então, Ele ama o que faz, né? Ele se envolve com o trabalho, né? Ele se envolve com o acabamento, né? sim. E um prazer mesmo, trabalhar diariamente com essas pessoas na empresa. Porque a gente insiste mesmo de não usar máquinas, de não chegar no ponto que a gente fica repetindo perfeitamente o desenho. Essa não é a ideia. A ideia é que cada peça, seu ladrilho, seu nosso piso térmico, seu fugê, cada um sai um pouco diferente, porque a mão da pessoa que toca dá essa alma para ele, né? O desenho mesmo, a gente usa tecnologia extremamente avançada. Na verdade, uma tecnologia de arquitetura, é uma tecnologia hoje de cortes laser, de impressoras 3D, mas o trabalho artesanal, esse momento de colocar o pigmento, é aquele toque do artesão. E isso é uma coisa que é muito legal para a gente ter. E temos as outras linhas, porque Brasil não é só isso, né? Se a gente quer mesmo trazer a brasilidade para casa da pessoa, não é só naquela decoração. Temos que tocar em mais áreas. E uma área que a gente achou que tem uma necessidade, talvez, de inovar um pouco o visual é nas bordas de piscina, pisos atérmicos. Então, tem uma tecnologia, Brasil realmente foi pioneira, tem empresas maravilhosas aqui que lançaram pisos atérmicos, porém já passaram 30 anos. E nós sentimos que para projetos contemporâneos precisa talvez design que combina com esses projetos de hoje. Então lançamos uma borda e um piso bem mais finos, tem uma espessura básica de 16 milímetros, então facilita muito a instalação. É uma borda maior, ela tem 60 centímetros, ela é mais fina, tem 40, e os designs são todos inspirados nas praias do Brasil. A maioria no Rio de Janeiro. Mas a gente tentamos chegar nesse visual, nesse toque de areia de praia, de areia molhada.
quanto ela é mais dura. Mas o piso atérmico, a gente pisa nele. Então, é uma coisa extremamente tátil. Eu não quero buracos grandes, furos grandes. Eu quero manter a característica térmica do piso. Eu quero que ele continue sendo antiderrapante, mas eu quero que ele vai ter toque gostoso para a pisada. E aqui vocês estão vendo o piso e a borda, que é essa borda aqui. É uma borda Recife. Inspirada mesmo numa viagem para Recife. De um lado, a gente tem uma contenção da água pluvial, para não entrar água suja dentro da piscina. E no outro lado, temos um ângulo para a água que espirra da piscina voltar para a piscina. E aí ele cria um desenho extremamente suave, né? Então temos aqui uma coisa muito brasileira para mim. É aquele visual de areia de praia, clarinha, clarinha, mas ainda que não ofusca muito. Peças muito grandes, eles têm 60 por 1020, então mais homogêneo, mostra menos o rejunte, e ainda com designs contemporâneos. Aqui é o design Ipanema. Ele tem detalhes mais contemporâneos, de chanfro. Então não é uma onda grande, é uma coisa de detalhe contemporâneo, moderno e delicado. E nessa linha, criamos uma extensão inteira. Então, a linha Ipanema tem Ipanema Plus, que tem degrau, tem rodapé, tem capa de muro. Então, a gente consegue finalizar spa, consegue finalizar os muros e paredes em volta da piscina e no jardim em geral e fazer degrau. Então, o jardim inteiro começa a ter essa aparência de praia. E ele pode entrar dentro de casa também tranquilamente, porque ele não é tão furado, né? Ele é pouco furado, não é isso? Tem várias pessoas que estão instalando em casa. Em casa, ele parece muito travertino, né? Sim. Só passando uma boa impermeabilização, para ele não ficar úmido na lavagem. É um piso bom para varanda gourmet e muito bom na área externa de quando bate sol. Mas tem pessoas que estão usando dentro de casa para dar esse visual de travertino. Esse é um novo modelo que lançamos esse ano. Esse no Rio de Janeiro, esse é o litoral paulista, que Maresias. É uma borda alta, então Maresias é uma praia de tombo. É uma praia que você entra, é raso e bum, cai. Então aqui temos uma borda de 5 centímetros. A ideia, de novo, tem projetos contemporâneos que a gente quer uma coisa clean, clean, clean. Sim, bem limpa. Ele não tem aquele canto vivo do porcelanato. Eu usei, ele é um problema. Juntar porcelanato é mais sensível também. Então aqui criamos um reforço mesmo no concreto, ele fica extremamente forte. Esse é Leblon, mais moderno, mais clean, bem minimalista. E aí o ralo linear. Viu? Eu vou mostrar para vocês o segredo hoje, porque eu sempre mostro essa imagem aqui da cascata, ralo linear. Na verdade, essa é a inspiração. Então, Foz do Iguaçu tem uma passarela que passa em cima da água, em cima desses pilotis. Na verdade, essa foi a inspiração. Então, ninguém viu isso até hoje, vocês estão vendo. Não quero mentir. Esse ralo linear, ele é muito delicado. Então, ele realmente ele é escondido. Temos a base de concreto. Então, a ideia foi criar aqui uma base mais econômica, porque as bases que temos hoje, apesar de ser muito boas, elas têm um custo alto. E a peça que encaixa desse ralo linear, ela é grossa mesmo. Ela é muito forte e ela não precisa ser colada em nada. O próprio peso, ele deita e acabou, né?
Então, ele esconde mesmo. A gente consegue dar uma linha bem, bem fininha. Ele pode instalar querendo aqui, perto de uma casa, perto de uma parede também, ou no meio do piso, logo depois da piscina. É uma vazão muito, muito alta. Nós, na empresa, tentamos jogar lá com quantidades industriais de água. Esse negócio ficou tomando tudo. Mas é engraçado, porque realmente esse Halo Linear foi inspirado numa visita no Foz do Iguaçu. Então, até coisa tão técnica, às vezes, a gente pode se inspirar na natureza brasileira. E o nosso Fulgê, esse Fulgê, que é muito delicado, é tentar criar esse toque de areia grossa. Ele usa grãos de pedra mais finos do que o Fulgê lavado no local. Por isso que também é muito mais agradável para pisada. E a gente não lava ele da mesma maneira. Ele tem um outro tipo de processo que a gente consegue fazer para deitar essas pedras mais. Então, de novo, o brasileiro aqui, no nosso clima, a gente anda descalço, né? Chinelo, descalço. Os meus filhos, eles basicamente andam de chinelo independente da temperatura, verão, inverno, se está vestido bonito ou não, chinelo, né? E aí, descalço. Eu acho que aqui tem que ter isso. O piso tem que ter esse tátil. Conforto tátil, né? Exatamente. E como que vocês já comentaram, os nomes, nesse caso não é só nome. Realmente, o visual, a gente queria que ele fica gostoso. Então, criamos o visual de aveia, de tapioca, pitaia e o café. E cada um combina também para outro ambiente, outro uso. Vocês viram na imagem, nossos clientes usaram tapioca na rampa. Eu já ia sugerir pitaia ou café, mas com boa proteção não tem problema. Dá para usar tudo. Esse é o nosso degrau. Então, temos um degrau Fulgê também. Temos o piso, temos degrau, para dar esse acabamento também para a área externa. Então, esses são os designs que criamos na Adamar. A gente tenta contar a história sobre o Brasil e também criar revestimento para nós, para nossa vida, para a gente, para o jeito que a gente vive hoje e também para o jeito que os arquitetos hoje estão fazendo os projetos. Os projetos contemporâneos são maravilhosos. Realmente, o brasileiro é muito criativo. Às vezes não temos muita refinação na obra, na execução, mas o brasileiro é criativo. E os arquitetos estão criando espaços hoje de piscina, de área gourmet, de área de lazer em geral, que são referência, são maravilhosos. Eu participei, tinha um churrasco depois do encontro dos colegas da minha esposa, e um monte de médicos do mundo inteiro estavam lá. E aí, é aquela área gourmet, aquela piscina, com esse piso tão bonito, com cara de praia, ninguém queria ir embora. Eu nem sei se essas pessoas atrasaram o voo, não. Porque eles não foram embora. Mais uma caipirinha, ficamos lá perto da piscina, eu vou daqui 1 hora e demora 2 horas e meia para chegar para São Paulo. Mas temos esse ambiente nosso de lazer. Gente, ninguém senta aqui na sala de estar, essa é a verdade. Então a gente faz projeto, faz uma sala de estar bonita, gostosa, ninguém senta lá. Tá todo mundo na varanda gourmet,
ou na varanda, ou perto da piscina, todo mundo na cadeira de plástico e ninguém senta lá na mesona de jantar, na sala de estar. É o nosso estilo, é o Brasil. Então, eu acho que também esses revestimentos que combinam mesmo para a área externa, para a varanda, que aguenta sol e chuva, é uma coisa muito nossa. Então é isso. Eu queria compartilhar mesmo um pouco mais com vocês as origens mesmo dos designs e o que a gente está tentando fazer. Porque a nossa evolução agora também, claro, a gente já está preparando novos produtos, a gente não está parando com desenvolvimento, temos muitas surpresas. Eu espero que todo mundo vai gostar. A gente está gostando. E a gente sempre pensa mesmo, que tipo de produto que os arquitetos podem ter interesse de usar? Aonde que o cliente vai usar alguma coisa que ele vai apaixonar, que vai ter uma emoção, né? Tem muito piso bege super bonito. Não é nossa intenção. A ideia é criar outro tipo de interação, né? E até uma coisa que a gente vai observar, porque a gente ainda está na bagunça do Covid e tudo isso, mas eu não sei vocês, eu estou percebendo que nessa época eu estou gostando muito mais dos materiais naturais. Eu percebi que em casa eu fico passando mão nas mesas de madeira natural, nas peças de metal mais rústico, nas cerâmicas. Eu não sei, talvez uma confirmação de vida, mas esses materiais naturais, eles são mais vivos. Essas coisas feitas à mão, que você consegue sentir que não tem aqui uma perfeição de máquina. Tem aqui um toque de uma pessoa. Eu acho que combina muito bem no nosso mundo que está migrando que nem hoje. A nossa interação e interação, né, eletrônica. Junto com isso, a gente quer esse material mais aconchegante. Então, vamos ver, mas eu acho que as pessoas também em casa vão querer sim trazer um pouco mais cor, mais design, mais expressar quem que eles são. E esse mundo que a gente só está em casa para dormir, eu acho que realmente estamos aprendendo que as nossas casas são outra coisa, né? Que eles são muito além de só uma cama.